Boa noite, Brasil. Sejam todos bem-vindos. A TV Pai Eterno começa agora o nosso Jornal Brasil Hoje. Nesta edição, vamos falar ao vivo com a doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel, sobre a pandemia da Covid-19. E mais, a Covid-19 foi incluída na lista de doenças que permitem aposentadoria por invalidez. E ainda, um fotógrafo de 26 anos decidiu sair pelas ruas para fotografar pessoas usando máscaras, para mostrar que é possível, sim, sorrir com os olhos, que são incríveis. Vem comigo, o Jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno, já está no ar para você. Nosso assunto agora é sobre o INSS, porque a Covid-19 foi incluída na lista de doenças que permitem aposentadoria por invalidez. Quero conversar agora com o Elton Moreira, que chega com mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Elton, é com você. Olá, Jordeval. Olá também a todos que nos acompanham aqui no Jornal Brasil Hoje. Mais uma vez eu trago notícias importantes sobre o INSS, porque a Covid-19 foi incluída na lista de doenças que permitem aposentadoria por invalidez. Essa decisão foi tomada, claro, por causa da pandemia e também por causa de sequelas que o vírus pode causar nas pessoas. Lembrando que para o recebimento da aposentadoria por invalidez, é preciso que seja feita uma avaliação pela perícia médica do INSS, que deve comprovar que o trabalhador não pode ser reabilitado em outra profissão. O primeiro passo é da entrada no pedido de auxílio-doença, que possui os mesmos requisitos da aposentadoria. Os segurados que precisam solicitar esse direito devem entrar em contato com o INSS para marcar um atendimento, o que pode ser feito através do aplicativo Meu INSS ou também pelo site que aparece aqui na sua tela. Mais uma decisão importante, né, Jordevá? Principalmente para quem sofre com os efeitos dessa doença aqui no Brasil. É com você, Jordevá. Elton, muito obrigado pelas suas informações. A gente vai seguindo aqui. Os bispos da Amazônia Legal estiveram reunidos nos dias 18 e 19 de maio de forma online. E ao final deste encontro foi divulgada uma carta ao povo brasileiro. A gente até comentou sobre isso na entrevista de ontem com Dom Vicente de Paula. Hoje a gente volta a falar sobre esse tema, agora direto do estado do Amazonas, com Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, que ele é bispo da prelazia de Itacoatiara. Boa noite, Dom José, tudo bem com o senhor? Boa noite, Jordevan, boa noite, telespectadores aí do Jornal Brasil Hoje, da TV Pai Eterno. Prazer receber o senhor aqui. O senhor podia falar do resultado desse encontro? O encontro é costumeiro, a gente faz isso a cada 2 anos, normalmente. O ano passado nós não fizemos por causa da questão da pandemia e esse ano a gente resolveu fazer mesmo de forma virtual, o que aconteceu no dia 18 e 19. E sempre se trata a partir da realidade nossa aqui, da Amazônia brasileira, né, que não é só do estado do Amazonas, mas que cobre aqui outros estados que estão no norte, Belém, Pará, melhor dizendo, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e também Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, é o que é chamada Amazônia brasileira. Qual é o conteúdo dessa carta, Dom José? Olha, a carta é uma tentativa de divulgar um pouco aquilo que nós conversamos nesses 2 dias. E a realidade da Amazônia, né, nos preocupa muito como bispo, como pastores, como homens que estão a serviço do povo de Deus aqui na Amazônia. E diversos pontos, né, na carta a gente coloca como expressão dessa nossa preocupação de pastores. A realidade dos povos indígenas. Isso foi bastante conversado entre nós, porque há uma ameaça real aos povos indígenas, aos seus territórios, às suas terras, à sua própria cultura. E também nós falamos dos povos tradicionais, dos quilombolas, dos ribeirinhos, né, dos extrativistas, dos seringueiros, que são muito comuns aqui na nossa região,
e que nesse contexto de Brasil que nós estamos vivendo, com a ameaça aí dos despejos, com a ameaça das invasões, né, com a ameaça da mudança na legislação brasileira para facilitar justamente a tentativa de tomar as terras, né, dos povos indígenas e dos povos tradicionais, isso foi pauta permanente e na carta a gente expressa isso, expressa essa nossa preocupação e, de alguma maneira, a gente quer ser uma voz desses povos para que as autoridades desse nosso país, do Legislativo e do Executivo, estejam mais atentos, né, ao que esses povos estão vivendo nesse momento. Agora, diante do que o senhor está dizendo aí, o senhor está percebendo que a situação está ficando mais preocupante nesses últimos 2 anos ou não? Sem dúvida, né? Nós temos constatado isso que desde 2018, né, para cá, nesses últimos 3 anos, a gente tem percebido um aumento da violência no campo, né? Os cadernos que a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, lança a cada ano da violência do campo no Brasil. Vamos realizar, inclusive, o lançamento dos dados do ano passado na segunda-feira, dia 31, às 10 horas da manhã. Convido vocês a nos acompanharem aí pelo Facebook da CPT, o lançamento desse caderno. Então, a violência no campo tem crescido nesses últimos anos. E os dados que a cada momento chegam é de que há mais uma violência. Agora mesmo, enquanto a gente estava realizando o encontro nosso virtual, recebemos a notícia, né, do bispo de Porto Nacional, em Tocantins, de que 30 famílias que já viviam nas terras há mais de 35 anos foram expulsas, né, por uma ordem judicial, que nem poderia ser, porque havia uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que não houvesse despejos durante a pandemia. Infelizmente, naquele exato momento, estava acontecendo 35 famílias ficarem sem sua terra, com suas casas destruídas e suas plantações, e ficando ao léu. Então, isso realmente é preocupante, é angustiante, e essas tentativas de mudança da lei, como eu falava no instante, que estão circulando lá no Congresso, tipo o projeto de lei 510/2021, que é para a questão da regularização fundiária, e o que foi aprovado na semana passada, né, que foi para permitir o desmatamento, né, embasado nesta nova lei que estão querendo aprovar, para facilitar, né, com que as terras dos indígenas e dos povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e seringueiros, sejam realmente ocupadas por madeireiros, pela mineração, pelo agronegócio. Isso, de fato, preocupa muito a gente, enquanto pastores, nós que estamos mais próximos aqui desse nosso povo. Dom José, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço, estamos aqui sempre à disposição. Tá certo, e a gente fica cada vez mais preocupado com essa situação da Amazônia, das pessoas que moram, que trabalham, por exemplo, da questão da invasão do garimpo, não é? Da questão dos incêndios. O ano passado a gente assistiu, assustado, não só a gente, mas o mundo inteiro, aquelas cenas horríveis das queimadas lá na região amazônica, né? E a gente espera que isso não se repita, porque agora já está começando esse período de seca. Agora a gente cruza o oceano para falar com o Ailton Sobrinho, direto da França. Ele traz informações sobre o relaxamento das medidas sanitárias lá na Europa. Ailton, olá, boa noite para você. Olá, Jordevá, boa noite a todos que estão ligados no JBH. A Europa recebeu uma boa dose de otimismo em relação à pandemia da Covid-19. A aposta numa política de confinamento e o avanço da campanha de vacinação estão permitindo o relaxamento das medidas de isolamento social em diversos países. Na Grã-Bretanha, por exemplo, os abraços estão autorizados. Na Itália, o tradicional cappuccino pode ser novamente consumido nos bares. Na Espanha, os torcedores estão de volta aos estádios e na Bélgica, as igrejas já podem acolher até 100 fiéis. Com uma situação epidemiológica relativamente controlada, pouco a pouco os 27 países que fazem parte da União Europeia vão também abrindo as suas fronteiras internas e banindo a obrigatoriedade de quarentena para as pessoas que viajam dentro do bloco. Aqui na França, o clima é de confraternização. Isso porque
o governo autorizou nesta quarta-feira, mediante rígidos protocolos, a reabertura parcial de bares, restaurantes, cinemas, teatros e museus. Estes estabelecimentos estavam fechados há quase 7 meses, desde o fim de outubro do ano passado. O relaxamento das medidas na França segue um cronograma gradativo. As etapas de flexibilização vão até o dia 30 de junho, quando o toque de recolher, atualmente em vigor das 9 da noite às 6 da manhã, deve acabar definitivamente. Isso se daqui até lá os indicadores epidemiológicos permitirem. Direto da França, Ailton Sobrinho para o JBH. Ailton, obrigado pela sua participação, né? O nosso correspondente falando direto da Europa. Agora me chamou a atenção muito, se o pessoal puder retomar aquelas imagens que nós transmitimos para você. Olha só, gente, o tanto que é importante a questão da vacinação. Você percebe, as pessoas já estão se reunindo, sentando aí juntas, sem máscara, já podem se aglomerar, não é? Isso é o resultado de quê? Da vacina. Isso é que é importante. Quando você vacina a população e a população respeita várias regras, você pode ter exatamente essa situação. Momento de saber agora o que é destaque no cenário internacional. Vem aí o nosso Giro pelo Mundo. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira que as vacinas atualmente disponíveis e aprovadas são eficazes contra todas as variantes da Covid-19. Apesar disso, a entidade pediu pela continuidade de ações prudentes contra a doença. De acordo com dados da OMS, na região Europa da entidade, que inclui países da Ásia Central, o número de novos casos caiu 60% em um mês e passou de mais de 1.700.000 em meados de abril para 685.000 na semana passada. A Agência Espacial Europeia anunciou nesta quinta-feira que o maior iceberg do mundo se desprendeu da plataforma de gelo de Rhône, na Antártica. É o que mostram as imagens de um satélite europeu. O iceberg A76 tem quase 170 quilômetros de comprimento por 25 de largura. O imenso bloco de gelo está à deriva no Mar de Weddell, de acordo com um comunicado divulgado pela agência. A Organização Mundial da Saúde estimou nesta quinta-feira que 7 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 37 milhões de reais, vão ser necessários ao longo de 6 meses para responder ao agravamento da crise de saúde na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza. O valor é necessário para financiar o envio de suprimentos médicos essenciais para a região. Desde o início da escalada de violência entre Israel e faixa de Gaza, há quase 2 semanas, pelo menos 240 pessoas morreram, a maioria do lado palestino, e outros milhares ficaram feridos. Olha, sobre essa notícia que o irmão Diego acabou de falar, eu tenho uma novidade. Aliás, uma notícia importante pela qual o mundo inteiro esperava. Israel e o Hamas concordaram numa trégua na faixa de Gaza a partir de amanhã, sexta-feira, dia 21. De acordo com o comunicado do Gabinete de Segurança israelense, o cessar-fogo foi proposto pelo Egito e será mútuo e incondicional, mas ainda não há um horário estabelecido. A agência Reuters, um integrante do Hamas, disse que a trégua será mútua e simultânea, que deve começar por volta das 2 horas no horário local, ou seja, 8 horas da noite no horário de Brasília. O cessar-fogo encerra o conflito mais intenso na região nos últimos 7 anos. Mais de 240 pessoas morreram em 10 dias de conflito, a maioria palestinos. E a gente vai agora rapidinho para o intervalo, mas é rapidinho mesmo. No próximo bloco, vamos mostrar o projeto de um fotógrafo que registrou belas imagens de pessoas usando máscara. A gente volta já com todos esses detalhes no Jornal Brasil Hoje para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra.
Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. O Jornal do Brasil hoje está de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Você do Brasil inteiro sempre assistindo a TV Pai Eterno. Muito obrigado pela sua audiência, hein? Agora você que está em casa, quero te fazer uma pergunta nesse momento. Você já visitou o portal paieterno.com? Não? Então visite. Lá, além de saber tudo sobre fé e devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora você pode também entrar em contato com a gente direto na nossa central de atendimento pelo telefone, que é o WhatsApp, 62 3506 9800. Anote aí, entre em contato assim que o jornal acabar. 62 3506 9800 e venha fazer parte desta família de amor. Agora eu quero fazer um pedido para você. Você está acompanhando o Jornal Brasil hoje? Faça o seguinte, tire uma foto de você assistindo comigo lá no fundo e mande para a gente. Nós vamos mostrar a sua imagem aqui no nosso programa. Para você aparecer é simples, você vai postar no seu Instagram e marcar o Instagram da TV Pai Eterno, que é @TV Pai Eterno. Você pode me marcar também, tem muita gente fazendo isso. O meu Instagram é @JordevaRosaOficial. Eu vou ficar muito alegre em mostrar você aqui no nosso programa. Aliás, nós vamos mostrar agora duas pessoas. Vamos colocar aqui na tela, quem será a primeira, hein? Olha só essa senhorinha, que gracinha. Dona Lenira Gomes, sabe de onde ela é, gente? Lá de Natal, no Rio Grande do Norte, sentadinha, sempre acompanhando o nosso programa. Dona Lenira, um grande beijo, fique com Deus, obrigado pela companhia da senhora. E tem gente também tem mais participantes. Essa aqui é de Goiânia, essa aqui é a Zeneide Maria, que também não perde o nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia, professora. E é assim, você também, claro, pode fazer parte da família Pai Eterno, mandando a sua imagem aqui pra gente, não é? Agora, olha só que ação inspiradora. Um fotógrafo de 26 anos, sabe o que ele fez? Ele decidiu sair pelas ruas fotografando pessoas usando máscaras. Sabe para quê? Para mostrar que é possível sim, sorrir com os olhos. As imagens são incríveis. Veja mais detalhes na reportagem de Tiara Castilho. Possivelmente você já ouviu aquela expressão, sorrir com os olhos. Nessa época de pandemia do novo coronavírus, ela se tornou ainda mais popular. Afinal, a nossa boca ficou escondida e protegida atrás da máscara facial. E são nossos olhos que têm sido uma das principais formas de conexão. Pensando nesse momento tão diferente, o fotógrafo Bruno Mateu criou uma galeria de imagens, Olhos que Sorriem. São fotografias de diversas pessoas e sempre valorizando o olhar alegre e esperançoso. Para o momento atual, eu entendo que o Olhos que Sorriem, ele trata-se de um respiro, sabe? De um respiro de arte, um respiro de humanidade e um respiro de conscientização. E é esse o objetivo do projeto, é despertar essa nova consciência nas pessoas, uma consciência de empatia, de amor ao próximo e de certeza e fé de um amanhã ainda melhor. O fotógrafo disse que o projeto foi desenvolvido da seguinte forma: ele saiu pelas ruas de São Paulo e também na Bahia para tirar fotos de pessoas que estavam usando máscara facial. Ele abordou exatamente 24 pessoas e o resultado, uma galeria de fotos excepcional. Além disso, eu tenho recebido fotos de outras pessoas, gente que está na linha de frente, de outros estados, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, que mandou foto porque viu meu projeto e se inspirou a sorrir e manda sua foto com os olhos sorrindo, que isso é muito gratificante, sabe? Olhos que Sorriem trata de uma manifestação artística do Bruno Mateu, que foi criada e desenvolvida a partir do entendimento da importância do uso da máscara facial, que nesse momento é de extrema necessidade e serve para prevenir a transmissão da Covid-19. Para o fotógrafo, o projeto documenta pessoas que, mesmo diante da gravidade da pandemia, não perderam o sorriso.
E ele representa não apenas um dever de cada cidadão, mas sim um ato de amor e solidariedade para as outras pessoas, né? E um ato de fé de que as coisas vão melhorar, de que teremos um amanhã lindo, né? Mesmo em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, em meio a toda tanta incerteza. As 24 imagens de pessoas diferentes em preto e branco são de homens e mulheres que, mesmo todos usando o acessório que esconde a boca, sorriem com os olhos. São olhares cheios de esperança, de amor, de fé e que nos remete à impressão de que essa pandemia vai passar e nós ficaremos bem novamente. E a experiência tem sido maravilhosa, porque quando eu abordo as pessoas e explico o projeto, explico que ele trata-se de uma campanha de conscientização do uso da máscara e que a foto dela vai servir de inspiração para outras pessoas continuarem usando máscara, continuarem se protegendo, continuarem no combate contra o coronavírus, as pessoas fazem questão de participar, dessa corrente do bem. Gente, que bela ideia desse fotógrafo, né? A reportagem belíssima aí da Tiara Castilho. Aliás, vou fazer o seguinte, vou falar com a Tiara novamente, porque ela traz agora informações importantes sobre o corte de verbas para as universidades federais. Nós já falamos sobre isso aqui, mas agora a novidade é que o Tribunal de Contas da União vai apurar esse corte de recursos. O pedido foi feito pela Procuradora-Geral do Ministério Público. Alô, Tiara, é com você, boa noite. Olá, Jordevá, e a todos. Chego agora para falar do corte de verbas das universidades federais. Esse ano a previsão é que as instituições devem receber ainda menos. E essa diminuição do recurso tem dificultado o desenvolvimento da pesquisa científica, a manutenção das instituições, entre outras consequências. Muitas, inclusive, anunciaram que poderão fechar as portas. Diante desse cenário triste para o ensino superior no Brasil, o Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma auditoria para apurar o corte no repasse de recursos às universidades federais. Também será apurada a gestão e a eficiência das administrações das universidades. A auditoria atende a um pedido feito pela Procuradora-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Cristina Machado, que afirmou que os cortes orçamentários recentes oferecem risco ao futuro da educação superior no país. Para ter noção, de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o orçamento destinado para as 69 universidades federais neste ano é 18,16% menor que 2020. Isso significa um corte de cerca de R$1 bilhão. Jordevá, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara. Preocupante esse assunto. Olha, diante dos inúmeros casos de assassinatos de pessoas transexuais, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Cardeal Sérgio da Rocha, acolheu o pedido do Centro de Promoção de Direitos Humanos da Bahia e também da instituição beneficente Conceição Macedo e vai celebrar missa em memória aos homens e mulheres vítimas da transfobia. A celebração eucarística acontece amanhã, dia 21 de maio, às 5 horas da tarde, na Capela Sagrada Família, com transmissão pelo YouTube da Arquidiocese de Salvador. A gente vai agora rapidinho para o intervalo. No próximo bloco tem uma entrevista ao vivo com uma doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. Ela vai falar sobre a pandemia da Covid-19. O Jornal Brasil Hoje volta em instantes, não saia daí, é rapidinho. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador.
Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno. Gente, o Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do coronavírus. São 6 pessoas que chegaram a bordo de um navio atracado no litoral do estado. Por conta disso, a tripulação se encontra isolada e o navio continuará ancorado. Dos 6 infectados, um precisou ser levado de helicóptero para um hospital da rede privada no dia 13 de maio. Trata-se de um tripulante indiano de 54 anos de idade. Vamos saber agora como anda a vacinação aqui no nosso país. Nós temos agora os dados do Ministério da Saúde no nosso vacinômetro. Nós vamos saber agora quantas pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid aqui no nosso país. Primeira dose, 36.436.652 pessoas tomaram a primeira dose. Vamos então para a segunda dose. Até agora, 17.757.048 pessoas tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui no nosso Brasil. Olha, apesar de muitos países já celebrarem a possibilidade de retirar a máscara e novas flexibilizações que têm sido vistas em vários países e estados também aqui no Brasil, a pandemia, gente, infelizmente continua. Tivemos uma queda no número de casos, mas eles voltam a aumentar. Será que vem aí uma terceira onda? Será? Bom, sobre isso a gente fala agora, direto do Espírito Santo, ao vivo, com a Etel Maciel, que é doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Etel, boa noite para você, obrigado pela presença. Boa noite, Jordevar, prazer estar aqui com você. Eu queria saber de você, essa questão da cepa indiana, que está chegando, essa variante indiana, qual é a preocupação que o Brasil deve ter com ela? É uma variante que nós acompanhamos na Índia, né, Jordevar, muitos casos, uma explosão muito grande, é uma variante mais transmissível, assim como aquela nossa aqui, a P1, né, também se mostrou aí bem transmissível, provocando doenças, evoluindo mais rápido para uma gravidade. Essa cepa variante indiana tem essa característica também. Então, é o que a gente chama de variante de preocupação. Ela traz com ela essa preocupação de ser mais transmissível e de poder evoluir aí para uma gravidade maior nos casos da doença. Então, temos esses casos que foram relatados, né, no Maranhão, e hoje também estamos sabendo aí de alguns casos que foram relatados no Ceará, de pessoas vindo da Índia. Infelizmente, demoramos muito, né? O Brasil demorou a ter um controle de portos e aeroportos. Quando nós ficamos sabendo da variante indiana, a gente acabou não fazendo controle. O Brasil anunciou e começou a fazer um controle nesse final de semana. Então, muito provavelmente, pessoas vindas de locais, vindo da Índia, né, o que passaram por lá, já podem estar aqui no Brasil. Nos causa mais uma preocupação e nós precisaremos expandir, aumentar aquilo que a gente chama, Jordevar, de vigilância genômica. São aqueles testes PCR que nós fazemos, aquele teste do swab do nariz, sim, que a gente faz para fazer o diagnóstico, né, da Covid, e alguns dessas amostras, elas são enviadas para 2 laboratórios de referência no Brasil. A Fiocruz, o laboratório da Fiocruz, e no Rio de Janeiro, né, e a Fiocruz também tem em outros estados, e o Instituto Adolfo Lutz. Eles são as nossas referências no Brasil para analisar qual variante que a pessoa está doente. A gente não faz de todo mundo, porque são exames muito mais complexos, mas nós fazemos com amostras aleatórias. Por exemplo, de 1.000 amostras coletadas no estado, a gente faz ali em torno de 14, 15, para avaliar como é que as variantes estão circulando ali em cada estado. É assim que nós ficamos sabendo que a variante, aquela P1 que surgiu lá no Amazonas,
ela se espalhou pelos outros estados e causou aquela nossa segunda onda. Então, estamos agora vendo um aumento do número de casos, já temos estados que apresentam um número de casos muito grande, estamos vendo desde segunda-feira, Jordevá, um aumento de casos. Segunda-feira tivemos mais de 80 mil, né? Terça-feira mais de 75 mil casos, ontem mais de 79 mil, hoje ainda não vi o anúncio, mas a gente deve ficar por aí. E isso significa que daqui a 2, 3 semanas, esse número de casos grande vai se reverter em número de pessoas que vão ficar em estado mais grave, vão precisar de uma internação, e aquelas pessoas que vão precisar de ir para a UTI e, infelizmente, morrer. Então, nós já estamos vendo um aumento dos casos. Tá. Quando a senhora fala isso, doutora, eu fico preocupado. A gente pode imaginar uma terceira onda? Isso. É exatamente isso que a gente vê o anúncio, né? Quando a gente olha esse aumento de casos, nós fazemos a projeção, a gente já olha para o futuro para dizer o seguinte: esses casos de hoje, de segunda, terça, quarta e de quinta-feira, eles vão representar pessoas doentes internadas daqui a 2, 3 semanas e pessoas que vão a óbito, vão falecer daqui a 3, 4 semanas. Então, é assim que a gente faz as projeções, né, durante essa pandemia. Doutora, infelizmente, os números não são muito bons. Vamos imaginar no Brasil hoje, o que a senhora diria que teria que ser feito nesse momento para tentar amenizar essa situação? A gente precisaria ampliar a nossa testagem, testar o que a gente diz, testagem em massa, testar em terminais rodoviários, em terminais de metrô, locais onde as pessoas vão muito, onde tem muita gente, para que a gente pudesse identificar pessoas doentes antes mesmo que elas apresentassem sinais ou sintomas e para que a gente pudesse colocar elas em isolamento mais rápido e impedir que elas transmitissem. O que acontece hoje no Brasil é que a gente só faz teste daquelas pessoas que chegam até a unidade de saúde. E aí, elas já transmitiram para muitas pessoas. Então, a gente precisaria aumentar a testagem. A gente precisaria diminuir a circulação do vírus. É a parte ruim que a gente só consegue fazer isso diminuindo as atividades de circulação de pessoas. Então, muito provavelmente, a gente vai precisar de novas medidas de restrição de circulação. E a gente precisaria fundamentalmente de uma ampliação da vacinação, que a gente conseguisse vacinar mais rápido. E a gente está vendo que as doses ainda estão muito lentas, a gente está conseguindo aí caminhar ainda muito lentamente. Tá certo. Obrigado, doutora, boa noite. Boa noite. Continuem se cuidando. Vamos nos cuidar sempre. Obrigado pelas informações. A doutora Etel Maciel falou ao vivo com a gente lá direto do Espírito Santo. No quadro Opinião de hoje, o jornalista Padre Rafael Vieira faz uma reflexão sobre a vacina contra a Covid-19. Tomei a vacina? Já estou livre de qualquer restrição? Quero tomar aquela vacina e não está? Isso é certo? Essa é a pergunta que a gente sempre faz. Vamos então para a análise do Padre Rafael. Olá, Padre Rafael. Olá, Jordevá. Diante das questões que você apresentou, eu gostaria de fazer uma reflexão breve sobre o pós-vacina. Há um percentual ainda pequeno da população brasileira que foi vacinado. Mas mesmo quem ainda não tomou o imunizante tem dúvidas sobre essas questões. Primeira coisa, vacina não libera você para ir fazer as coisas que fazia antes. Sabe por quê? Porque as outras pessoas ainda não foram vacinadas e você pode colocá-las em risco com alguém que, estando do seu lado, estando contaminado, pode retransmitir a doença. Você não pega, mas o outro que está perto de você pode pegar. Não vamos pensar só na gente, vamos pensar nos outros também. Precisamos ter ao menos 80% da população vacinada para voltarmos a fazer aquilo que fazíamos antes. Um segundo alerta importante diz respeito à imunização como tal. Tem gente escolhendo vacina por causa dos números divulgados a respeito da proteção de cada uma delas. Não nos esqueçamos que basicamente dá no mesmo, considerando todos esses imunizantes. E mais, nenhuma delas dá 100% de cobertura. Desse modo,
ninguém está com segurança suficiente para promover situações perigosas. Muita gente pergunta também, Jordevá, quanto tempo a vacina demora para fazer efeito? A resposta dos especialistas ouvidos pelo jornal digital Nexo é de que cada organismo é diferente e tem seu próprio ritmo. Mas, em geral, a imunização se dá cerca de 2 semanas após a aplicação da segunda dose da vacina. Esse é o tempo que o corpo tem para terminar de criar seus anticorpos. E não vamos nos esquecer, o vírus é mutante. Essas chamadas novas cepas precisam ser estudadas e o conhecimento a respeito da cobertura que as vacinas dão em relação a elas não é suficiente. Então, vacinar não é passaporte para a irresponsabilidade. Então, cuide-se, use máscara, cuide da sua higiene, passe álcool gel na mão e evite aglomeração, tá bom? Olha só essa notícia, gente. Um bebê nasceu com anticorpos contra a Covid-19. É isso mesmo. O caso aconteceu na cidade de Tubarão, no sul de Santa Catarina. A mãe dele, que é médica, foi vacinada contra o vírus quando estava na 34ª semana de gravidez. O Henrico nasceu no dia 9 de abril e o teste que registrou a presença de anticorpos foi realizado 2 dias depois. O resultado mostrou 22% de anticorpos na amostra analisada. Ele ainda, claro, vai passar por novos testes com 36 meses para confirmar se ele segue com a presença de anticorpos, principalmente porque a duração da proteção do anticorpo em um bebê ainda é desconhecida. Um caso semelhante aconteceu em fevereiro nos Estados Unidos. E tem mais notícia do Sul, por isso vamos conversar agora com o Rafael Paes, direto de Paranaguá, porque uma bactéria letal foi encontrada na Lagoa do Peri, em Florianópolis. É isso mesmo? Olá, Rafael. Olá, Jordeval. Olá a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, a notícia hoje vem de Florianópolis, em Santa Catarina. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal do Estado, a UFSC, identificou aí a presença de quantidades elevadas de uma toxina que pode ser letal aos seres humanos. A substância foi encontrada na Lagoa do Peri, que você vê imagens agora, na capital catarinense. A toxina é proveniente de cianobactérias, ou seja, microalgas, e segundo os estudiosos, há chances de ela chegar ao mar da Praia do Matadeiro e contaminar aí mariscos e também ostras. Os especialistas alertam que as pessoas não devem se alimentar desses animais caso eles tenham sido retirados dessa praia. Segundo o Departamento de Botânica da UFSC, às vezes, tomando aí a água do mar uma vez, a pessoa não venha a ter problemas de saúde por conta disso. Mas comendo um mexilhão, por exemplo, que filtrou dezenas, centenas de litros de água ao longo de meses ou até de anos da sua vida, aí sim esses problemas poderão aparecer. Comer essa carne do mexilhão ou da ostra com a toxina acumulada pode, inclusive, então, levar a pessoa à morte. De acordo com o estudo, o consumo de peixes, no entanto, não precisa ser evitado, pois esses animais não tendem a acumular quantidades consideráveis da toxina e são uma via aí de contaminação muito rara. A pesquisa demonstrou que na Lagoa do Peri existe uma cianobactéria que produz uma das mais poderosas e letais toxinas naturais já conhecidas, a saxitoxina, também chamada de toxina paralisante. Segundo os pesquisadores da universidade, o consumo das saxitoxinas pode levar à paralisia respiratória e também à morte, e não há antídotos conhecidos ainda para combatê-las até o momento, né? Por isso, todo cuidado é pouco, né, Jordevá? Hoje eu tive aqui no nosso cenário imagem do município de Antonina, no litoral aqui do nosso Paraná. Eu volto contigo aí de Goiânia. Até amanhã. Valeu, um abraço para você, até amanhã. E você vai conferir agora os principais destaques no nosso país hoje. Na edição de hoje, você conferiu a carta dos bispos da Amazônia ao povo brasileiro, diante das ameaças a toda a casa comum e especialmente ao bioma amazônico. Na pandemia, fotógrafo decidiu sair às ruas para registrar imagens e mostrar que as pessoas conseguem sorrir mesmo usando máscaras. O Maranhão confirmou os primeiros casos de Covid-19 provocados pela variante indiana. 6 tripulantes de navio ancorado no estado apresentaram resultado positivo. Até então, não havia registro anterior da cepa no Brasil. E mais, a CPI da Covid retomou hoje o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Durante os esclarecimentos, o general disse que o governo decidiu não intervir no estado do Amazonas durante a crise aguda vivenciada no início do ano e a decisão foi tomada durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e governador do Amazonas, Wilson Lima. O Ministério da Saúde determinou que as mulheres devem aguardar o fim da gestação e do período puerpério, ou seja, 45 dias pós-parto, para completar o esquema vacinal com a vacina da AstraZeneca. De acordo com o Ministério, até 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com o imunizante da AstraZeneca no Brasil. Gente, por hoje acabou, hein? Mais notícias você vai acompanhar amanhã, hein? Anote às 7 da manhã no Jornal Brasil Hoje, na nossa rede católica de rádio espalhada por todo o Brasil. Não perca, hein? Agora o nosso Jornal Brasil Hoje, que fica por aqui, vai voltar amanhã às 6 horas da tarde. Um bom restinho de noite para você. Eu te espero, hein? Amanhã, 6 horas da tarde, aqui na nossa TV Pai Eterno. Boa noite, fique com Deus e até amanhã.